Então, no primeiro vídeo, já vimos as principais grandezas elétricas, né? Vimos o que é tensão, que é a diferença de potencial, né? Semelhante ao que tem numa pilha. Vimos o que é corrente, que é a passagem dos elétrons, que é o que tem também em um circuito. Quando a gente liga um interruptor, né? Só vai existir corrente quando eu fechar essa chave. E vimos o que é uma carga, né? Nesse caso a nossa carga é uma lâmpada e a gente vê essa lâmpada aqui. Geralmente essa lâmpada apresenta uma determinada resistividade. Então, com esses três elementos, né, tensão, um circuito, né? Isso aqui é um condutor. E uma carga, você consegue ter uma corrente elétrica e ter todos os elementos de um circuito. Esse aqui seria o circuito, como a gente poderia ver, né? Uma pilha, uma chave, um interruptor de liga e desliga, e um resistor ou mesmo uma lâmpada como carga. Poderia ser um motor também. E aqui eu tenho a simbologia que eu uso, né? A simbologia da fonte vai ser muito usada no nosso circuito. O condutor, que é por onde a corrente vai passar. E aqui a nossa carga, geralmente representada por uma lâmpada ou um resistor, né? Se for um resistor vai ser um símbolo assim. Essa aqui já é a simbologia utilizada em instalações elétricas residenciais. Essa aqui eu acrescentei só para título de curiosidade, né? Mas não é a que nós usaremos nessa disciplina. Então, esse aqui é aquele conduitezinho, né? Onde fica, a gente chama de eletroduto, onde fica todos os fios. E isso aqui representa cada um dos fios. São vários fiozinhos, cada um tracinho desse é um dos fios. Essa simbologia também é para dizer que isso aqui é um fase, isso aqui é um retorno, esse é um neutro, isso é um terra. Por aí vai. Aqui são os pontos das lâmpadas, né? Os pontozinhos lá no teto da luz. Aqui são tomadas. Mas é só a título de curiosidade, né? Interruptor aqui, ó. A chavezinha de ligar e desligar. E por aí vai. O que nos interessa mesmo é essa simbologia aqui, né? Que representa a pilha, a lâmpada e a chave em um circuito. E aqui tem algumas características básicas de um circuito elétrico, né? Para ter um circuito eu tenho que ter uma fonte, tenho que ter fios, né? Então eu tenho aqui a fonte, tem aqui os fios, né? Aqui também e aqui, e alguma carga. A carga pode ser um resistor, pode ser uma lâmpada e às vezes alguns instrumentos de controle, né? Isso aqui a gente vai ver mais na frente quando eu terminar a revisão, quando começar o assunto novo de acionamentos. Então a gente vai ver muito sobre esses instrumentos de controle, né? Que nesse caso aqui é essa chavezinha aqui, representada aqui por essa simbologia, por exemplo. Isso aqui é uma chave faca. E uma característica que tem em alguns circuitos, o circuito específico é o curto-circuito. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que evitar, tá? Isso aqui causa um problema na nossa carga. Porque, por exemplo, se você ligar aqui a chave, os elétrons que estão acumulados aqui na fonte vão começar a seguir esse caminho. Só que quando chegar aqui, ele não vai querer ir para cá. Ele vai querer passar pelo curto-circuito. E nesse curto-circuito, eu não vou ter resistência. Então, mais na frente, pela lei de Ohm, a gente vai ver o que é que acontece aqui. O problema que acontece aqui. Mas já dá para adiantar aqui o que acontece em casos específicos. Por exemplo, no circuito aberto.
Tem aqui a fonte, a chave desligada, um resistor e aqui o circuito, né? Fonte, chave e o resistor. Então, nesse circuito aqui, ele está aberto, né? Eu vou ter a tensão na fonte igual a tensão que ela é mesmo, né? A gente chama tensão nominal. O valor dessa resistência desse circuito aqui vai ser um valor muito alto, já que a fonte está aberta. Então esse valor aqui do circuito todo, né? O valor que eu vou enxergar aqui vai ser próximo do infinito. Que usa essa simbologia aqui, que é o valor máximo. E a corrente vai ser igual a zero. Não vai ter corrente, porque não tem passagem de elétrons. Então a corrente vai ser nula. E já nesse outro caso, que é o caso do curto-circuito, desenhar o circuito aqui normal, tensão, resistência. Só que eu vou desenhar aqui o curto-circuito. Esse aqui é o curto, né? A tensão aqui, ela vai a zero. Independente qual for o valor da tensão. Esse valor aqui vai afundar muito. Por quê? Por conta desse curto. O valor da resistência que eu posso enxergar aqui também vai ser um valor próximo de zero, ou podemos até dizer que igual a zero, se considerar aqui o fio ideal. E essa corrente aqui, ela vai ser um valor muito alto, um valor que vai tender ao infinito. Então isso é o que a gente chama de curto-circuito. E com isso, claro, né, numa residência, em circuitos bem projetados que tem fusíveis, a proteção vai abrir, e se não abrir, vai derreter o fio e vai causar vários problemas, né? Então por isso que existem essas proteções. No caso de um fusível, ele derrete e abre o circuito. No caso de uma residência, o disjuntor abre o circuito.